Fala pessoal, beleza? Bem, conforme eu havia prometido pelo meu Instagram, hoje eu irei gravar esta videoaula sobre a trajetória de Joaquim Nabuco segundo a visão de Gilberto Freire. Antes de iniciarmos o nosso tema central, propriamente dito, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre Freire, um grande intelectual brasileiro, escritor, ensaísta, sociólogo, jornalista, político, um homem que escreveu diversas obras, dentre as principais Casa Grande e Senzala, Sobrados e Mucambos, Ordem e Progresso, Vida, Forma e Cor, dentre inúmeras obras. Teve o reconhecimento de historiadores do calibre de Fernand Braudel, um dos maiores historiadores do mundo, historiador pertencente à Escola dos Análises, que reconheceu Gilberto Freire, reconheceu a sua grandiosa intelectualidade e o seu trabalho sobre a interpretação do Brasil. Bem, para o vídeo de hoje, eu irei me basear nesta obra. Em torno de Joaquim Nabuco. Contempla uma série de artigos em que Freire busca destacar elementos, características imprescindíveis para quem busca compreender a figura histórica, intelectual e política, dentre outros aspectos, de Joaquim Nabuco. Para começar, eu gostaria de destacar um conceito que percorre de maneira incisiva toda a obra, que é o conceito de pernambucanidade. Repito, pernambucanidade. Mas o que seria este conceito? Sobre o que ele está atrelado? Quais as suas bases? Freire coloca que a pernambucanidade nada mais é do que esse espírito combativo, essa obstinação, esse espírito guerreiro que busca alcançar seus objetivos, e por conta disto, estes adjetivos estão fortemente presentes nas principais personalidades que por ora têm relação com, naquele período, a província de Pernambuco. Só para citar, além do próprio Nabuco, Frei Caneca, Abreu e Lima, dentre inúmeras figuras que partiram desta província e possuem uma relevância bastante considerável para a história nacional e história da América do Sul como um todo, como por exemplo Abreu e Lima, que tinha fortes relações com Simão Bolívar, o libertador. Mas nesse sentido, o que Gilberto Freire destaca com este conceito? Para o leitor que lê a obra atualmente, entende que ele quis dizer que dentro de um país existem diversos países. Não apenas Pernambuco é citada, mas Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e todas essas localidades possuem suas características próprias, grandes características que marcam a sua devida formação histórica. Mas para ficarmos só com o exemplo de Pernambuco, Freire irá escrever sobre este espírito combativo de Nabuco, a sua devota entrega para a causa abolicionista. Como havia dito em vídeo anterior, Nabuco
devotou sua vida a esta causa após um momento de catarse, onde um jovem escravo, chega aos seus pés no engenho de Maçangana e pede por clemência, suplica àquele garotinho que ele interceda junto à sua madrinha para que a mesma acolha o escravo fugitivo, pois, segundo o que dizem vários historiadores que se dedicam ao tema, aquele engenho em especial, aquele momento específico, gostaria de deixar isso muito bem claro, como já deixei em outros vídeos anteriores, era menos pior em relação aos outros engenhos. Não estou diminuindo em momento algum todos os males da escravidão, mas, segundo fontes, historiadores, o engenho de Maçangana era menos pior do que outros engenhos. Por isso, após este episódio, Nabucco entendeu que era preciso dedicar a sua vida para esta causa. E esse sentimento foi apenas aumentando. Com o passar do tempo, ele já na carreira jurídica, advogado pela Faculdade de Pernambuco, ele irá defender um escravo que foi acusado de um crime e usa na sua argumentação que o que seria mais grave, este crime ou o crime sobre o qual o escravo foi acometido, que no caso seria a escravidão. De certa forma, é bastante curioso essa lógica, pois o escravo teve a sua pena mitigada, digamos assim. E quando ocorreu a sua morte, Nabucco foi até o seu túmulo e reforçou aquela sua devoção à causa que ele teve quando criança. Então, isto revela o conceito de pernambucanidade, este espírito combativo, esta vontade de lutar para alcançar os seus objetivos, segundo o próprio Gilberto Freire. Além disso, Gilberto Freire, enquanto parlamentar, ele lutou de maneira assídua para que a memória de Nabucco fosse preservada e fosse sempre lembrada pelos seus grandes feitos em diversas circunstâncias. Em especial, no ano de 1949, quando Nabucco faria o seu centenário de nascimento, Gilberto Freire propôs que fosse criado um dia, uma data para relembrar. E além desta data, fosse criado um instituto dedicado a estudar vida e obra de Nabucco, suas realizações, seus feitos, enfim, a sua vida como um todo e sua obra, que posteriormente seria a Fundação Joaquim Nabuco, até hoje existente. Então é muito curioso este traço que Freire tem sobre Nabucco. Ele fez de tudo para que a sua memória fosse preservada. Mais adiante no livro, Freire irá destacar que durante boa parte, ou melhor dizendo, na maioria da vida de Joaquim Nabuco, ele foi pautado por um seguinte aspecto. Para os padrões da época, Nabucco era um homem muito bonito, um homem muito charmoso, que atraía atenção, que por onde passava as moças suspiravam, olhavam para ele com aquele olhar de admiração, de contemplação do belo. Tanto prova que seu apelido
ficou conhecido como Quincas o Belo, por conta de sua beleza. E por conta disto, ele foi muito fotografado. Existem várias fotos de Joaquim Nabuco em momentos específicos de sua vida. Entretanto, não existem caricaturas. Naquele momento, assim como hoje, a caricatura é um recurso que jornalistas, artistas usam em sua grande maioria, para fazer críticas a figuras políticas, figuras importantes do momento, do país como um todo. Mas este recurso não se aplicava a Joaquim Nabuco, por conta de sua beleza. Diferentemente do outro personagem histórico que também faria o seu centenário naquele ano de 49, que seria o Rui Barbosa, que era um homem desprovido de beleza. Ele não era bonito, ele era baixinho, não tinha boas feições e era um prato cheio para os caricaturistas. Então Freire elenca esse aspecto de Nabuco, a sua beleza, e que, de certa forma, facilitou o caminho de Nabuco em alguns aspectos de sua vida. Mas não apenas isso, claro, ele teve também os seus méritos enquanto político, enquanto intelectual. Mas é sempre bom reforçar que, ao longo da sua carreira, Joaquim Nabuco teve consigo uma série de contradições. Ele, para citar alguma delas, ora crítico fervoroso da Igreja Católica, falava que a Igreja não empreendia o devido combate para com a causa abolicionista, falava que era inaceitável o comportamento da Igreja em relação a todo o processo escravagista que ocorria no país. E depois, na sua fase madura, Nabuco tornou-se um católico fervoroso, um católico devoto, tanto que escreve um livro dedicado a contar essa sua transição para o catolicismo, um livro conhecido com o título de A Fé Desejada. Então, só para ficar neste exemplo, Nabuco é um homem de contradições. Foi liberal, depois conservador, para os padrões da época. Não confunda com os padrões atuais. E outros exemplos, além da questão do liberalismo, ele foi Freire coloca em alguns momentos que ele teve aspectos revolucionários, aspectos, eu diria aqui, proto-socialistas, mas que não chegam a ser socialistas de fato, como, por exemplo, Nabuco entendia que, além da abolição, era preciso fazer uma ampla reforma para que aquela população escrava tivesse um tratamento adequado após a sua libertação. Uma frase célebre que marca a sua trajetória: não basta acabar com a escravidão, é preciso destruir a obra da escravidão. Ou seja, do jeito que foi feito a Lei Áurea, sabe-se que posteriormente toda aquela população foi marginalizada, deixada de lado, não teve o devido amparo legal e acabou sofrendo
certas consequências que não foram boas, foram, digamos, em algumas situações eu diria que foram até calamitosas. Entendem? Então, por este aspecto, Nabucco foi considerado revolucionário em sua luta abolicionista. Mas não apenas isso. Logo depois da queda do Império, Freire coloca que Nabucco se sentiu desolado. Ele viu ali o fim da sua carreira política, uma carreira que poderia ter sido muito mais do que foi. Então, por conta desta interrupção, Nabucco se sentiu extremamente frustrado. Ele sabia que era imprescindível para que o seu devir fosse alcançado, seu devir histórico, a continuidade do Império. Mas por conta da proclamação da República, não houve mais Império e Nabucco se viu deslocado da política nacional. Foi para uma espécie de exílio, onde ele pôde escrever as suas obras de maturidade, dentre elas a já citada Fé Desejada. Ele irá escrever a biografia de seu pai, o senador Nabucco de Araújo, Tomás Nabucco de Araújo, mais conhecido como o Estadista do Império, em 3 volumes. Segundo o próprio Freire, essa é a obra sagrada da historiografia brasileira, uma obra de enorme relevância e importância para a nossa historiografia, obra fundamental. E logo depois ele escreve Minha Formação, um livro que foi um tanto criticado na época por vários pensadores que entendiam que uma autobiografia era uma espécie de valorização do próprio ego, que era uma obra vaidosa, certo? Então ele recebeu essas críticas de outros pensadores. E bem, para finalizar nossa pequena videoaula, é sempre bom, né, deixar claro que Gilberto Freire escreveu muito sobre Joaquim Nabucco. Ele foi um personagem vital para as suas obras, não apenas este livro, mas como para Casa Grande e Senzala, por exemplo, para ficar só neste exemplo. Ele entende que o espírito de Nabucco é algo essencial para se compreender a interpretação da realidade brasileira, mas não apenas Nabucco, e sim tudo o que o envolve e tudo o que envolveu a sua trajetória, porque esta é a grande sacada, relacionar um indivíduo ao seu contexto. Eu não posso isolar nenhum contexto e nenhum indivíduo, mas sim realizar este elo para que eu possa obter a melhor compreensão possível sobre a vida e sobre o período em que eu estou pesquisando. Bem, essa foi a nossa aula de hoje. Peço que você compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, curta, deixe seu comentário se você gostou, se você tem alguma crítica, e vamos construir um debate rico de ideias. Até a próxima, pessoal. Valeu!